E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Tava meio sumidinho aí, entre aspas. Cara, muita coisa acontecendo, mas muita coisa mesmo acontecendo. Tivemos aí o vídeo do Bolsonaro falando sobre a questão da Globo, a acusação no caso da Marielle Franco, que eu ia comentar inclusive hoje. Mas não dá para definir um tema, porque eu fui dormir ontem falando, beleza, eu vi o vídeo do Bolsonaro, que eu vou comentar sobre essa situação da Rede Globo e o caso Marielle, tal. Me veio o filho do Bolsonaro, me veio o Eduardo Bolsonaro, e dá uma entrevista para Leda Nagli, que é uma excelente repórter, eu gosto muito do canal dela, por mais que eu não estivesse acompanhando há um bom tempo, porque minha vida está muito corrida, me vem o Eduardo Bolsonaro, que os filhos do Bolsonaro já estão dando no saco da população brasileira. A verdade é essa. Triste saber que o Bolsonaro não consegue colocar os filhos deles nos lugares. Ao menos que seja na embaixada, aí o Bolsonaro consegue. Pelo menos tenta. Me vem o Eduardo Bolsonaro, num canal com mais de 600 mil inscritos, e me fala o seguinte. A situação, pelo que parece, eu vou tentar trazer o contexto, tá? Pelo que parece, ele estava dando uma entrevista e falando sobre o Chile, que a população no Chile se revoltou lá, a esquerda tomou posse da revolta e paralisaram lá as linhas de metrô. Se eu não me engano é isso. Desculpa se eu não estou tão bem informado, mas é porque eu tenho muitas coisas para fazer. Agora, parece que foi isso que aconteceu. E aí, o Eduardo Bolsonaro trouxe o exemplo para o Brasil. E ele disse que se a esquerda se radicalizasse ao ponto de fazer isso, que o ato de resposta do governo seria, por quem sabe, um AI-5, né? Um AI-5. Cara, para quem não sabe o que é AI-5 ou o que foi o AI-5, eu vou deixar aqui na tela aparecendo que foi um ato autoritário aí da época do regime e ditadura militar. A primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte: o Brasil já está com tantos problemas que eu acho que o mínimo que você deve fazer é ficar trazendo possíveis problemas que estão acontecendo em outros países para cá. Ah, mas se a esquerda se radicalizar... Cara, a gente acabou de aprovar uma reforma da Previdência. Ontem o Bolsonaro foi atacado pela Globo, podemos dizer assim. Por mais que tenha pessoas que dizem que a Globo estava só fazendo a matéria. Não, a Globo fez uma matéria muito tendenciosa. E o Bolsonaro, pela primeira vez, conseguiu ter as pessoas do lado dele depois de tanto tempo, né? E aí me vê o filho do Bolsonaro no dia seguinte, velho. No dia seguinte, e me faz essa pachorra. Quando o Bolsonaro consegue ganhar um motivo para brigar e falar, agora eu tenho razão, agora as pessoas vão estar do meu lado, o Eduardo Bolsonaro vem e caga com tudo. Que maravilha, que lindo. É lindo, é lindo ver esse tipo de coisa. Quando que o Bolsonaro vai perceber que os filhos dele estão acabando com o país? Os 3 filhos dele estão acabando com o país. E preste bastante atenção no que eu vou falar para não vir querer processar depois. Possivelmente um dos filhos dele é corrupto. Estamos falando de quem? Flávio Bolsonaro, que foi lá no COAF e pediu para pararem as investigações em relação a ele e ao Queiroz. E com isso ele conseguiu que paralisassem 700 mil investigações. Se eu não me engano, são 700 mil. E temos o Carlos Bolsonaro, que toda vez que pega num teclado de celular só sai merda do dedo dele. E isso acaba também com a estabilidade do país. E me vem Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que foi indicado para a embaixada dos Estados Unidos, não sabe falar porra nenhuma inglês. Não é capaz de ser embaixador, não tem essa capacidade nenhuma. Eu afirmo, Eduardo Bolsonaro não tem capacidade alguma de ser embaixador. Ele não está conseguindo ser deputado. Porque para mim, se você for o deputado mais votado do país, você tem que honrar os seus votos. E não é largando para ir para a embaixada. Ah, porque é um grande passo, porque o Bolsonaro precisa dele lá. O Bolsonaro não precisa dele lá. O Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, a partir do momento que o Bolsonaro ganhou as eleições, eles deveriam ter renunciado ao cargo. Porque só estão fazendo bosta. O Flávio Bolsonaro derrubou o vetos do Bolsonaro. O Bolsonaro não está precisando da esquerda para derrubar ele, porque a própria direita está se derrubando. A própria direita está se destruindo. E aí o cara me vem
falar que talvez possa acontecer um novo AI-5. Você tem merda na cabeça, velho? E o pior, você vai nos comentários do vídeo da Lei da NAG e tem gente apoiando. E tem... Cara, o que tá acontecendo com vocês, velho? Parem de acreditar no louco do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um velho gagá. O Olavo de Carvalho tem problemas psicológicos, tá? O Olavo de Carvalho tem algum tipo de doença, velho. E como é que as pessoas conseguem acreditar tanto no Olavo de Carvalho? Se vocês acham que o Olavo de Carvalho é a salvação para a humanidade, vota nele para presidente. Porque o cara só sabe falar. Agora, todo mundo que contraria o Bolsonaro, todo mundo que fala que o Bolsonaro cometeu algum erro é traidor, é isentão, é o Dória e não sei o quê. Cara, nem todo mundo... Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, tá? Apoiei sim as ideias do Bolsonaro. Boa parte das ideias dele, sim, eu apoiei. Mas eu voto em ideias, eu não voto na pessoa. Eu não voto no político. O Bolsonaro é político como todos os outros. Tanto é a prova que ele vê que os filhos deles faz uma cagada atrás da outra e mesmo assim ele passa a mão na cabeça dos filhos. O que vocês têm na cabeça, velho? Parece que os filhos do Bolsonaro e uma boa parte da direita não entendeu que as eleições acabaram, a campanha acabou. Vocês foram eleitos. O problema agora é de vocês. Vocês não têm que ficar arrumando problemas. Vocês não têm que estar na mídia dando entrevista, vocês têm que estar trabalhando. A gente demorou 10 meses para aprovar uma bosta de uma reforma de previdência que, se não fosse aprovada, ia quebrar o país. E aí vocês estão preocupados com o que Nando Moura está falando? Não menosprezando o Nando Moura, até porque eu acompanho o canal dele, não concordo com muita coisa que o Nando Moura fala. Mas dessa vez ele tem razão. Vocês estão deixando o STF fazer o que quer. Daqui a pouco o Lula está solto. E aí o Lula vem e ganha outra eleição. E aí tudo que vocês fizeram durante 10 meses, que nem sabe se vai ficar 4 anos do jeito que tá, o Lula vai vir e vai acabar com tudo. Agora que o Brasil conseguiu acreditar realmente nos políticos, em alguns políticos novamente, né, para deixar bem claro, a gente voltou a ter esperança que o país pode melhorar, como de fato na questão econômica está melhorando. Mas o problema do Brasil não é só a economia. O Brasil é um poço de problemas. É um poço de problemas. E o Bolsonaro também é responsável, gente. O Bolsonaro foi 28 anos deputado. Não vamos com essa historinha aqui também de que mas o Bolsonaro está há 10 meses. Beleza, mas ele está há 28 anos na vida pública. Aí você fala, mas ele era deputado do Rio de Janeiro. E como é que está o Rio de Janeiro agora? Me fala como é que tá. Aí vem Witzel falar e depois disse que não falou. E aí o Bolsonaro ataca Witzel. E vocês vão ficar nessa de uma guerra um contra o outro? É sério isso? A gente votou em vocês para isso? Foi para isso então que vocês entraram? Para ficar brigando um contra os outros? Para ficar chamando o nego de traidor, de comunista? Para com essa noia de comunista, velho. O Brasil, infelizmente, não tá melhorando. Tirando a parte econômica, o resto tá a mesma porra. Vocês brigam com um inimigo que não existe. Pelo menos não existe no momento. Mas a esquerda, ela não tá nem precisando fazer nada. A esquerda tá quieta. A esquerda tá calada. O próprio governo Bolsonaro tá cavando a própria cova. As únicas 2 coisas que salvam o governo Bolsonaro, na minha opinião, o ministro Sérgio Moro e o ministro Paulo Guedes. Porque de resto não tem, velho. Então, senhor presidente, e vocês, bando de puxa-saco de político, bando de puxa-saco, é o que vocês são. Alan dos Santos é um puxa-saco. Paula Marisa, outra puxa-saco. Olavo de Carvalho, você tem problemas, tá? Sérios. Vai se tratar, velho gagá. Não dá, velho, não dá, porque é todo dia uma coisa nova, todo dia um problema, e aí as coisas boas que o governo faz não aparecem, e aí eu tenho que... Eu parei, velho, de falar sobre esse tipo de coisa no meu Facebook, porque
Não dá. Não dá, velho. Falar que você apoiou o Bolsonaro virou piada. Porque o Bolsonaro, você tenta defender o Bolsonaro de uma forma e vem uma coisa que os próprios filhos deles fazem, velho. Os caras se revoltaram contra o partido que colocou o pai deles na presidência. Querendo ou não, se não tivesse o PSL, para quem o Bolsonaro ia? Porque nenhum partido queria ele. Agora vocês viram as costas para Nando Moura, viram as costas para Diego Rox, né? Para um monte de gente que ajudou vocês. O Nando Moura fez campanha pro Bolsonaro. Por essa ala de bando de flavianos, defensores de Flávio Bolsonaro. Ah, vão tudo se fuder, velho. Não vamos aceitar um novo AI-5, tá? A população não é mais tão idiota como era em 1960, tá? Principalmente em 64. Então, senhor Eduardo Bolsonaro, não adianta vir depois no Datena e falar, não, mas me entenderam mal. Entenderam mal é o caralho. Você falou. Não foi nem ninguém da esquerda que inventou. Não foi a Folha de São Paulo. Não foi o Estadão. Não foi a Veja. Você falou. Então, seja homem e assuma a porra das coisas que você fala. E você aí, bolsominion, que acha que criticar o governo é ser contra, vai tomar no seu cu. Porque eu não tenho mais paciência pra isso, não.